Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre fase de cumprimento de sentença. A partir desse vídeo, nós vamos começar a falar sobre o procedimento do cumprimento de sentença para as obrigações de pagar alimentos. Portanto, não saia daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então estamos de volta aqui com a nossa playlist para nós começarmos o estudo de mais um procedimento de cumprimento de sentença. Conforme eu disse, a partir desse vídeo nós vamos começar a falar sobre o cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos, né? Então, nós vamos começar a falar agora sobre o pagamento, sobre o cumprimento de sentença da pensão alimentícia, né? Ou dos alimentos. Então veja, imagine que você foi condenado ou você foi condenada por meio de uma sentença, né, ao pagamento de alimentos. Muito bem, o que acontece depois? Então, houve aí a ação de alimentos, tramitou a ação de alimentos, o juiz deu uma sentença condenando o réu, condenando ao pagamento de pensão alimentícia. Muito bem, proferida a sentença, o que acontece depois? Como se dá a fase de cumprimento, né? Bom, antes de nós adentrarmos efetivamente na seara processual e começarmos a analisar o procedimento do cumprimento de sentença, eu quero fazer uma rápida introdução acerca dos alimentos, né? Acerca da pensão alimentícia. O que vem a ser a pensão alimentícia, né? O que são os alimentos? E eu gosto muito do conceito do professor André Roque, né? O professor André Roque, ele traz um conceito muito simples e muito objetivo do que são os alimentos. Ele fala que os alimentos são valores destinados a necessidades cotidianas da vida. Então veja só, né, que conceito aí bacana. O professor André Roque fala, olha, os alimentos, eles são valores destinados a necessidades cotidianas da vida. Então, vestimenta, saúde, alimentação, né, são aquelas necessidades básicas, aquelas necessidades cotidianas que qualquer ser humano tem. Então, os alimentos, eles são valores que se destinam a suprir essas necessidades cotidianas da vida, né? O fundamento principal dos alimentos, né, é exatamente a dignidade da pessoa humana. Então, os alimentos, eles estão fundamentados na ideia de dignidade da pessoa humana, né? E aí eu gostaria de chamar a nossa lousa para que nós pudéssemos aí tratar a respeito de algumas classificações possíveis dos alimentos, tá? Então vamos aqui para a nossa lousa. Bom, pessoal, então nós estamos estudando o cumprimento de sentença, da obrigação de pagar alimentos. Esse é o tema que nós começamos a estudar no vídeo de hoje, né? O cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos. E nós estamos aqui fazendo uma pequena introdução acerca do estudo dos alimentos.
Então, nós já vimos um conceito, né? Estamos aqui fazendo uma introdução. Já vimos um conceito, eu trouxe para vocês o conceito do professor André Roque, né? Que fala que os alimentos são valores destinados a necessidades cotidianas da vida. E o fundamento principal dos alimentos está na dignidade da pessoa humana. Agora, quanto à origem, os alimentos eles podem ser classificados em 3. Primeiro, eu tenho os alimentos chamados de legítimos. Então, primeiramente, eu tenho aqueles alimentos que são chamados de legítimos. Os alimentos chamados de legítimos são aqueles que decorrem de um vínculo familiar. Então, eles decorrem de um vínculo familiar. Tá? Um vínculo familiar. Pode ser um casamento, né? Pode ser um casamento, pode ser uma união estável, né? Ou pode ser um parentesco também, né? Então, os alimentos legítimos são aqueles que decorrem de um vínculo familiar. Pode ser um casamento, pode ser uma união estável, pode ser um parentesco. Nós também temos aqueles alimentos chamados de voluntários. Então, uma outra classificação, alimentos voluntários. Professor, o que são esses alimentos voluntários? Esses alimentos voluntários são aqueles que têm origem em um negócio jurídico. Então, eles derivam, né? Eles têm origem em um negócio jurídico. Pode ser, por exemplo, um testamento, né? Então, a pessoa vai lá, faz um testamento e prevê ali no testamento o pagamento de alimentos, né? Estes alimentos, eles são classificados como alimentos voluntários. E por fim, uma terceira classificação quanto à origem, né? Nós podemos ter os chamados alimentos indenizativos. Alimentos indenizativos. Professor, o que são esses alimentos indenizativos? Esses alimentos, eles são aqueles que surgem a partir da prática de um ato ilícito. Então, eles surgem a partir da prática de um ato ilícito, né? Nós vamos falar ao longo aqui dos vídeos, nós vamos falar sobre os alimentos indenizativos mais para frente, né? Mas só para você ter uma ideia, né? Seria, por exemplo, o caso em que, num acidente, a pessoa mata, por exemplo, o pai de família, que é responsável pelo sustento daquela família. Então, imagina, o motorista estava dirigindo o seu carro e aí acabou causando um acidente e nesse acidente ele mata uma pessoa, ele mata um pai de família que era responsável pelo sustento daquela família. Então, pode ser que esse motorista ele acabe sendo condenado ao pagamento de alimentos indenizativos, né? Então, seria um exemplo aí, só para ilustrar esse tipo de alimentos. Bom, então essa primeira classificação que nós estudamos é a classificação quanto à origem dos alimentos. Mas existe também uma outra classificação, um outro critério,
que é quanto ao momento processual. Quanto ao momento processual em que esses alimentos são concedidos. Em que são concedidos. Esse critério, ele é bem interessante, tá? E sem sombra de dúvida, interessa mais para nós aqui do processo. Então, quanto ao momento processual em que são concedidos. Basicamente, eu tenho neste critério dois tipos de alimentos. Um primeiro, eu chamo de alimentos definitivos. Então, tá aqui. O primeiro seriam os alimentos chamados definitivos. Esses alimentos definitivos, eles são aqueles concedidos por meio de uma decisão definitiva. Então, eles são concedidos por meio de uma decisão definitiva. Ok? Perceba que eu posso aqui ter, por exemplo, aqueles alimentos que são fixados em uma sentença. Então, por exemplo, os alimentos que são fixados numa sentença, né? A sentença, ela é uma decisão definitiva. Quando eu falo aqui decisão definitiva, eu estou me referindo àquelas decisões que o juiz profere em sede de cognição exauriente, né? Então, aqueles casos em que o juiz realiza uma cognição exauriente, o juiz decide a questão de forma definitiva. Tá? Então, aqui eu tenho aqueles alimentos chamados de definitivos. Por exemplo, os alimentos fixados em uma sentença. Tá? Dentro desses alimentos definitivos, eu também posso inserir aqueles alimentos que são provenientes de um acordo homologado judicialmente. Tá? Então também acontece. Professor, os alimentos provenientes de um acordo homologado judicialmente se encaixam aqui nessa classificação? Resposta: sim. Né? Os alimentos provenientes de um acordo homologado judicialmente também podem ser classificados como definitivos. Tudo bem? Muito bom. Ao lado, nessa mesma classificação, eu ainda posso ter os alimentos classificados como provisórios. Tudo bem? Eu tenho ainda os alimentos provisórios. Esses alimentos provisórios, pessoal, eles são concedidos de forma antecipada. Então, eles são concedidos de forma antecipada. Ou seja, nos alimentos provisórios, o juiz ele realiza uma cognição sumária. Tudo bem? O juiz realiza uma cognição sumária. E esses alimentos provisórios, eles podem inclusive ser modificados ou revogados. Tudo bem? Esses alimentos provisórios, eles podem ser modificados ou podem ser revogados também. Por quê? Porque, como o próprio nome sugere, eles são provisórios, né? Eles são fixados de uma forma antecipada, tá certo? E aí, algumas informações importantes a respeito desses alimentos provisórios, né? Primeiramente, esses alimentos provisórios, eles independem de urgência, tá? Esses alimentos provisórios, eles
independem de urgência. Então, ou seja, você não precisa demonstrar urgência, né, para que o juiz fixe os alimentos provisórios. Não. Tá? O que acontece é o seguinte: esses alimentos provisórios, para que eles sejam concedidos, o que precisa ser demonstrado, né, a exigência feita é de prova pré-constituída, do parentesco. Prova pré-constituída do parentesco ou da obrigação alimentar, tá? Ou da obrigação alimentar. Tudo bem? Então, essa prova pré-constituída do parentesco ou da obrigação alimentar é uma exigência que é feita para que o juiz fixe os alimentos provisórios. Tudo bem? Aonde que está essa exigência, professor, dessa prova pré-constituída do parentesco ou da obrigação alimentar? Isso está previsto na Lei 5.478 de 68. Tudo bem? Mais especificamente, no artigo 4º desta lei. Então, aqui é importante mostrar para vocês que nós estamos diante de uma hipótese de verdadeira tutela de evidência criada pela legislação extravagante. Porque veja, se você se reportar à parte geral do Código de Processo Civil, você vai ter lá as hipóteses de tutela de evidência previstas na parte geral do Código. Inclusive, tema esse que nós temos vídeo aqui no canal, é só você procurar a nossa playlist sobre tutelas provisórias, que você vai ter lá o vídeo explicando a tutela de evidência. Então veja, a parte geral do Código de Processo Civil prevê algumas hipóteses de tutela de evidência. Só que as leis especiais, a legislação extravagante, também pode prever outras hipóteses de tutela de evidência. E aqui nós estamos diante de um desses casos. A Lei 5.478 de 68, no seu artigo 4º, prevê uma hipótese de tutela de evidência. Porque, como eu disse, para fixar os alimentos provisórios, não é preciso demonstrar urgência. Basta a prova pré-constituída do parentesco ou da obrigação alimentar, conforme o artigo 4º dessa lei. Tudo bem? Então, muito cuidado aí com os alimentos provisórios. Talvez você esteja se perguntando o seguinte: professor, eu me recordo aí dos meus estudos, né? Eu já estudo processo civil há um certo tempo, e eu me recordo dos antigos alimentos provisionais, né? O que aconteceu, né, com esses alimentos provisionais? Veja, o novo Código de Processo Civil, o CPC 2015, né, não tratou dos alimentos provisionais. Tá? E aí ele acabou por enquadrar os antigos alimentos provisionais dentro dos alimentos provisórios. Tudo bem? Então, por isso que nessa classificação eu apenas fiz referência aos alimentos definitivos e aos provisórios, né? Porque como o nosso atual CPC não prevê, não trata dos alimentos provisionais, então, eles estão enquadrados dentro dos alimentos provisórios. Tudo bem, meus caros? Muito bem. Então, essas foram aí as classificações, duas classificações dos alimentos que eu quis tratar com vocês. Muito bem. Avançando, um último detalhe, né?
para que a gente possa terminar esse vídeo e terminar também essa introdução acerca dos alimentos, né? Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, tá? Nós estamos estudando o cumprimento de sentença. Quero chamar a sua atenção para isso, tá? Nós estamos estudando o cumprimento de sentença. Isso significa o quê? Isso significa que os alimentos que nós estamos estudando a partir deste vídeo, os alimentos que nós estamos estudando a partir desse vídeo, que nós estamos estudando nessa playlist, são aqueles alimentos que têm origem em um título executivo judicial, tá? É bom a gente frisar isso, porque os alimentos, eles podem ter origem em título executivo judicial, que é exatamente o tema dessa playlist, o tema desses vídeos, tá? Mas eu também posso ter alimentos previstos, contidos em títulos executivos extrajudiciais. Tudo bem? Extrajudiciais. Só que aí, os alimentos previstos em títulos extrajudiciais, eles seguem um outro procedimento, tá? Um outro procedimento. Aí é uma execução por título extrajudicial que será objeto de uma playlist futura aqui no canal. Então não tem nada a ver com isso que nós estamos estudando aqui. Tá? Tem nada a ver com isso que nós estamos estudando aqui. Então, estes alimentos que nós estamos estudando, eles são provenientes de um título executivo judicial. Por exemplo, uma sentença, uma decisão interlocutória, ok? Mas um título executivo judicial. Tá claro? Só para não restar dúvida, o que nós estamos estudando, ou o que nós vamos começar a estudar, é o procedimento previsto nos artigos 528 a 533 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Que é o procedimento para os alimentos provenientes de títulos executivos judiciais. Ok? E aí nós vamos ver, né, a partir do próximo vídeo, vários meios executivos, enfim, a partir do próximo vídeo nós vamos começar a análise do procedimento em si. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Esse primeiro vídeo, ele é apenas um vídeo introdutório acerca da temática dos alimentos, né? Claro que eu utilizei aí apenas alguns pontos importantes dos alimentos que vão nos ajudar aqui no nosso estudo, tá bom? Então eu espero que você tenha compreendido, né? Falamos aí sobre o conceito, falamos sobre algumas classificações, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo introdutório. Já convido você para o nosso próximo vídeo, onde efetivamente nós vamos dar início ao estudo do procedimento de cumprimento de sentença para as obrigações de pagar alimentos. Ok? Então, meus amigos, espero todos vocês lá. Forte abraço, bons estudos e nos vemos aí no próximo vídeo.